Bem-vindos, e nessa live a gente vai falar um pouquinho como reabilitar um paciente pós-operado de joelho de uma forma rápida, tá? Então, se você está assistindo essa live, muito provavelmente está assistindo ela no replay, né? E a gente vai falar aqui sobre 7 formas de como você reabilitar um paciente pós-operado de joelho da forma mais rápida possível. Tudo bem? Vamos aqui fixar o tema. O pessoal tá entrando aí. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que é bem interessante, né? E muita gente se questiona: nossa, como eu vou... Fala, querida, tudo bem? Obrigado pela presença aí. Como é que eu vou reabilitar o meu paciente pós-operado de joelho de forma rápida e efetiva, né? É algo bem interessante, algo que a gente vai trazer aqui vários insights clínicos, né? Coisas que a gente realiza aqui no nosso dia a dia para que a gente possa estar somando cada vez mais na sua prática clínica, né? E quando a gente fala, né, do paciente pós-operado de joelho, a gente tem em mente diversas indicações, contraindicações, né? Aquele paciente que muitas vezes ele está limitado, ele está ali com muito medo e tudo mais. Então, o paciente pós-operado de joelho, ele chega na clínica de fisioterapia e gera toda aquela expectativa, todo aquele evento, né? Então, o primeiro tópico, quando a gente fala, né, a primeira ferramenta que você precisa dominar para reabilitar o seu paciente pós-operado de joelho de uma forma mais rápida e efetiva, de uma forma mais rápida possível, é ter critério. Esse é o primeiro ponto, né? Esse é o primeiro aspecto que você tem que ter, né, durante a reabilitação do paciente pós-operado de joelho, para reabilitar ele da forma mais rápida possível, é ter critério. A gente sabe, né, que dependendo do processo cirúrgico que esse paciente foi submetido, né, esse processo cirúrgico, né, vai ter aí diversas indicações e também contraindicações. A gente sabe muito bem, por exemplo, que um paciente que foi submetido a uma sutura de menisco, ele deve ficar ali cerca de 4 semanas sem descarregar peso, né? Deve ficar cerca de 4 semanas sem flexionar o joelho mais que 90 graus. Olha aí a contraindicação, olha o critério, olha só o critério que o paciente, né? Olha só o critério que você tem que ter em passar essas informações para o paciente, tá? Então essa é a primeira forma, né? O primeiro tópico que a gente realiza, né, quando a gente fala em reabilitação no pós-operatório de joelho, tá? É a gente ter critério na avaliação e no manejo dos nossos pacientes, né? Vamos trazer aqui uma situação que, imagine um paciente que chega na tua clínica, ele foi submetido a uma cirurgia de joelho, seja qual for a cirurgia, e é um paciente que chega, você não busca explicar o procedimento cirúrgico para ele, você faz tudo no automático, né? Não tem critério para nada, não explica nada, ele acha que ele pode fazer tudo. Então você acha que esse paciente ele vai ser reabilitado, ele vai evoluir de forma rápida? Provavelmente não. Por que não? Porque ou ele vai ter diversos fatos, né, vão ocorrer ali gerando uma recorrência de sintomas, alguma sobrecarga impedindo que ele evolua no tratamento, ou ele vai perder a cirurgia devido à falta de informação em algum aspecto, tá? Então isso é muito importante, pessoal, porque ter critério, né, delimita se o paciente ele vai ter sucesso na reabilitação ou se ele não vai. Muitos pacientes, né, eles buscam sempre, né, buscam aí, na maioria das vezes, não sempre, né, até corrigindo a minha fala, buscam um serviço mais barato, buscam isso, buscam aquilo, mas o que o paciente tem que ter em mente, né, é que ele deve ser acompanhado por um profissional que tenha critério, um profissional que saiba o que está fazendo, um profissional que fale de forma clara, simplifique
né, que seja o mais prático possível e que seja o mais atualizado possível. Porque a gente sabe, né, e mais uma vez a gente fala, né, que dentro de um processo de pós-operatório, né, existem coisas, existem aspectos que quando não seguidos, podem atrapalhar a evolução do paciente, ou até mesmo fazer com que o paciente, se ele não seguir aquela orientação, se ele não seguir aquele critério, né, ele perca a cirurgia. E aí ele precisa refazer essa cirurgia. Então, olha só que logística que esse paciente vai ter que fazer, que logística que esse paciente vai ter que passar, né? Vamos supor que o paciente não sabe, não está informado, e aí ele vai e faz uma determinada atividade, um determinado gesto, numa fase que ele não poderia fazer. E aí ele perde a cirurgia. Olha só que terrível. Ele vai ter que passar por toda aquela questão da cirurgia de novo, vai ter que passar por toda aquela questão de internação, cirurgia, pós-operatório e tudo mais. Então, a gente pode evitar isso de forma clara e acelerar, né, realizar uma reabilitação efetiva nos nossos pacientes tendo critério, tá? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui e discutir com vocês é o seguinte: é a questão do entendimento frente ao processo cirúrgico, ao procedimento cirúrgico que aquele paciente foi submetido, tá? A gente sabe muito bem, né, que cada procedimento cirúrgico ele vai ter as suas indicações e contraindicações, né? E para que o paciente ele se sinta seguro, para que o paciente ele consiga aderir melhor às suas orientações, para que ele saiba exatamente o que aconteceu, né, e como vai proceder todo o tratamento, ele precisa saber basicamente o que foi feito no joelho dele, porque nem sempre o médico ele tem tempo para estar passando detalhe por detalhe que foi feito na cirurgia, devido a toda a logística de um hospital e tudo mais. Então fica a questão, como é que eu posso dizer, fica na incumbência do fisioterapeuta, né, passar essas informações, de explicar para o paciente o que foi feito no joelho dele, explicar a ele, né, da onde foi retirado aquele enxerto, né, aonde foi dado aquela sutura, aquele ponto, né, qual foi o procedimento escolhido, qual foi a via de acesso escolhida para a cirurgia dele, né, o que é que esse paciente ele precisa, né, se atentar quando a gente fala em cuidados pós-operatórios. Tá? Então, ter o conhecimento frente ao processo cirúrgico faz toda a diferença, pessoal, né? Se por um acaso, né, esse paciente vir a apresentar um hematoma, por que ele apresentou esse hematoma, né? Então, tudo isso facilita o processo e, consequentemente, tudo que facilita faz com que o paciente ele se recupere de uma forma mais leve, de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, tá? Então, o conhecimento, a informação faz com que o paciente ele confie mais no seu trabalho. Então, vamos trazer uma outra situação aqui. Vamos supor, né, que você está aí no seu dia a dia clínico e chega um paciente pós-operado, de LCA e tudo mais, tal, com déficit de extensão, déficit de flexão, né? E um quadríceps inibido, aquele quadro clássico de um paciente pós-operado de LCA, tá? E aí você realiza as condutas e tudo mais e você passa um exercício de extensão, né? De manutenção e ganho de extensão do joelho para esse paciente realizar em casa. E você só passa o exercício. Você acha que esse paciente ele vai fazer esse exercício? Se você somente passar, faz esse exercício tantas vezes ao dia, de tal e tal forma e acabou. Ele muito provavelmente ele não vai fazer. Por quê? Porque ele não sabe nem para que é aquele exercício. Então, antes disso, né, eu vou te ensinar uma forma aqui para você gerar valor, né? Para que você consiga gerar valor através do seu atendimento. Antes disso, antes de você passar, né, o exercício, explica a ele como foi a cirurgia, o que foi feito lá dentro do joelho dele,
de onde foi retirado esse novo ligamento, né? O porquê que é mais importante nesse primeiro momento ganhar a extensão comparado à flexão, né? Quais são as consequências dele não realizar aquele exercício para o ganho de extensão do joelho? O que é que pode acontecer de ruim se ele não realizar o exercício, se ele não zerar essa extensão do joelho? O que é que pode vir a acontecer, né? O que é que pode vir a acontecer se ele zerar, se ele seguir as orientações de forma perfeita e conseguir chegar no próximo atendimento com a extensão zerada? O que é que a gente vai fazer? Qual vai ser o próximo passo? Então perceba que o discurso é diferente. Você trazendo todas essas informações faz com que o paciente ele tenha uma visão mais clara, ele saiba, né? Vamos trazer dessa forma, ele saiba onde ele está pisando, ele sabe o porquê que ele tem que fazer aquilo, e sabe que é importante ele fazer aquilo, que a evolução dele depende daquilo, que para ele voltar a jogar o futebol dele de final de semana, inicialmente ele precisa fazer aquilo. Porque se ele não cumprir esse objetivo de zerar a extensão nas primeiras semanas de pós-operatório, ele não vai conseguir progredir no tratamento. E se ele não consegue progredir no tratamento, ele não consegue voltar depois de 9 meses a jogar o futebol dele. Perceba. Então percebe a importância de você orientar o paciente, percebe a importância de você entender de como ocorreu todo o processo, desde o momento da lesão até o momento da cirurgia, até o momento do que o paciente foi para o quarto após o procedimento cirúrgico, né? Entende que é necessário o profissional fisioterapeuta ele saber como orientar o paciente, né? Após a cirurgia. Tá? Então, esse é o segundo aspecto que vai fazer com que o seu paciente pós-operado de joelho, né, seja recuperado de forma mais rápida. Tá? É essa questão de como entender o procedimento cirúrgico. A partir do momento que o paciente ele entende o que aconteceu com ele, o que foi feito com ele, né, em termos de cirurgia, né, e qual é a sua proposta de tratamento com ele, ele vai confiar mais em você e vai aderir mais ao tratamento. O Léo mandou uma pergunta aqui. Eu ouvi de um ortopedista que o mais importante era a extensão. E qual a amplitude vamos lá. Eu ouvi de um ortopedista que o mais importante era a extensão e que a amplitude viria com o tempo. Você concorda? Eu acredito que a amplitude de flexão viria com o tempo. Então, Léo, em partes, né, realmente no tratamento pós-operatório, né, de joelho, o mais importante é a extensão. Por quê? Se a gente não ganha a extensão, a gente não consegue ativar completamente o quadríceps desse paciente. E a gente sabe muito bem que um dos pontos principais, né, para que a gente, no processo, né, de pós-operatório do joelho, é a gente ativar o quadríceps desse paciente, a gente diminuir esse processo de inibição artrogênica. Então a gente consegue isso a gente facilita essa questão através do ganho da extensão, tá? Do ganho da extensão. A gente só consegue tirar a muleta desse paciente com a extensão zerada. A gente só consegue realizar exercícios em cadeia fechada, com os pés no chão, como por exemplo um agachamento em angulação de proteção, com extensão zerada. Esse paciente ele só vai conseguir correr lá depois de 12 semanas com extensão zerada. Então, realmente, a extensão, né, é a prioridade naquele primeiro momento. A flexão, né, qual é o direcionamento? A gente realiza exercícios também para estímulo da flexão, para dobrar o joelho. Então, em média, na primeira semana, esse paciente estando entre 90 e 100 graus, tá bem. Tá? Na segunda, terceira semana, esse paciente chegando aí em 120 graus, tá bem. E a partir disso, você vai estimulando ao longo das semanas, tá? Com exercício para estímulo da flexão. Não é que o paciente ele não vai precisar fazer nada, né? Vai ter que parar, vai ter que ficar só ganhando extensão, realizando todos os aspectos e não vai dobrar o joelho. Não é isso, tá?
Não é isso. O paciente ele vai evoluir ao longo das semanas, porém realizando todos os exercícios para ganho de flexão, tá? Entendido? E aí o terceiro ponto, né, que a gente se atém nessa live é a questão, né, do tratamento pré-operatório, né? Quando a gente fala em tratamento pré-operatório, o nome mesmo já fala, é um tratamento que é realizado antes da cirurgia, tá? Então, a partir do momento que o paciente ele sofre, por exemplo, uma lesão no ligamento cruzado anterior, né, ele precisa passar por um tratamento pré-operatório, tá? Porque o tratamento pré-operatório com base em normalização da amplitude de movimento, ativação do quadríceps, né, diminuição do processo inflamatório e dor, né, e ativação do quadríceps, ele vai predispor o paciente, né, a uma condição, né, a um ambiente, né, menos favorável a complicações no tratamento pós-operatório, tá? E também vai fazer com que esse paciente chegue muito melhor no pós-operatório imediato. Consequentemente, ele vai evoluir melhor de uma forma mais suave no tratamento pós-operatório, tá? Diminuindo assim a chance de complicações. Tudo bem? Esse é o raciocínio principal frente ao tratamento pré-operatório, tá? Porém, nem sempre é indicado um tratamento pré-operatório. A gente sabe muito bem que em algumas lesões não tem como o paciente passar por um tratamento pré-operatório, como por exemplo uma lesão em alça de balde de menisco, né? Quando o paciente ele sofre uma lesão em alça de balde, que nada mais é do que uma parte do menisco, ela é rompida e ela fica solta ali dentro da articulação do paciente, né? Podendo gerar bloqueio articular. Nesse caso, né, o paciente ele precisa ser submetido a uma artroscopia o quanto antes para a retirada desse fragmento, né, evitando assim travamento articular. Então, nesse caso da lesão em alça de balde, né, não é possível ser realizado o tratamento pré-operatório. Porém, em diversas outras cirurgias, esse paciente tem uma indicação de tratamento pré-operatório. LCA, LCP, ligamento colateral, tá? Entre outros. Tudo bem? Lesão de menisco, né, que não é uma lesão em alça de balde, tá? Então, existem as indicações e também existem contraindicações. Então, você realizar, quando indicado, um tratamento pré-operatório, um bom tratamento pré-operatório, com base em normalização dos sintomas, tá? É você diminuir o processo inflamatório, diminuir a dor desse paciente, normalizar a amplitude de movimento, fazer com que esse paciente vá para a cirurgia com extensão zerada e conseguindo dobrar o joelho. É você fazer com que esse paciente vá para a cirurgia com o quadríceps ativo e fazer com que esse paciente vá para a cirurgia bem orientado, sabendo o que ele pode ou não fazer, sabendo como vai funcionar todo o tratamento. Pode ter certeza que esse paciente ele vai evoluir de forma muito melhor no pós-operatório comparado àquele paciente que não fez isso. E, o mais importante, o paciente que faz um bom tratamento pré-operatório diminui a chance de complicação, tá? No pós-operatório, de complicações, tá? E é óbvio que a gente não quer, em hipótese alguma, que os nossos pacientes compliquem em um tratamento pós-operatório, tudo bem? E aí, a gente já falou aqui de 3 tópicos importantes que vão ajudar o seu paciente pós-operado de joelho, né, evoluir de forma mais rápida durante a reabilitação. O primeiro tópico é ter critério. A gente sabe que quando a gente fala em reabilitação no pós-operatório de joelho, o paciente ele precisa ser acompanhado, né, de forma específica, e o fisioterapeuta ele precisa ter critério em todo o processo. Ele precisa ter critério, né, de evolução, critério de alta, critério, né, para desmame de muleta, critério para evolução de exercício, enfim, critério para tudo, tá? Para tudo. Né? O segundo ponto é a questão do entendimento do processo cirúrgico. É o profissional fisioterapeuta
ele entender do procedimento cirúrgico, tá? E passar isso para o paciente, mostrar a ele o que foi feito, né? E quais são as implicações daquela cirurgia no joelho dele frente a todo o processo pós-operatório, tá? O terceiro ponto que a gente acabou de falar foi a questão do tratamento pré-operatório, né? Qual é a importância e a indicação do mesmo, tá? E o quarto ponto é a questão das orientações no pós-operatório imediato, né? Uma boa orientação, né? Um bom conjunto de informações, de orientações, né? Vão fazer com que o seu paciente pós-operado de joelho evolua melhor e, consequentemente, de forma mais rápida, né? Após a cirurgia, tá? O que é que eu quero dizer com orientações no pós-operatório imediato? Quando a gente fala, né, nesse tópico, a gente se atém principalmente à questão do posicionamento. Então, vou dar um exemplo aqui. O paciente, né, que passou por uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, né, que dentre as cirurgias de joelho é uma das mais comuns, tá? Então, o paciente que passou por uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, tá? Qual é o posicionamento adequado após ele passar pelo procedimento cirúrgico? Em hipótese alguma, esse paciente pode colocar alguma almofada ou suporte abaixo do joelho. Por quê? Né? Isso vai incentivar a formação de um flexo, ou seja, o joelho do paciente fica nesse posicionamento aqui, ó, em flexo. Pode desenvolver um flexo e evitar, né, e dificultar o ganho de extensão do joelho. Então, esse flexo, ele é uma complicação no pós-operatório, né? Onde a gente vai ter dificuldade para normalizar, né? Para zerar a extensão desse paciente. Isso é uma complicação, né? Então, qual é a orientação correta para o seu paciente, né, pós-operado de LCA se posicionar no leito após a cirurgia? Né? É colocar esse travesseiro, esse apoio na região distal do membro inferior, lá no calcanhar, fazendo com que o joelho dele, né, fique livre e a própria gravidade estimule o ganho de extensão, tá? Nossa, Luiz, mas esse posicionamento ele sente muita dor. O que é que eu faço? Né? O que é que eu oriento? Você vai orientar o seu paciente a deixar a perna reta na cama, né? Sem nada debaixo do joelho. Isso aí já é um bom posicionamento, tá? O que não pode, em hipótese alguma, se falando do LCA, é colocar algum suporte embaixo do joelho. Isso aí é muito danoso. Isso vai causar muitas implicações e possivelmente complicações, tá? E um outro detalhe: ponta do pé sempre apontando para o teto, sempre olhando para cima. Então o pé do paciente ele nunca pode ficar para um lado, ele nunca pode ficar caído. Então ponta do pé sempre apontada para o teto, tá? Porque se a ponta do pé do paciente está apontada para o teto, isso mostra que o quadril dele está alinhado. Se o quadril do paciente está alinhado, o joelho dele também está reto, tá? Nesse estímulo para a questão da extensão. Se a ponta do pé do meu paciente está lateralizada, consequentemente o quadril desse paciente vai estar rodado. Consequentemente esse paciente vai estar em flexo. Isso vai ser ruim, tá? Então, a orientação do pós-operatório imediato é justamente essa, tá? Posicionamento, né? Isso falando em ligamento cruzado anterior, tá, pessoal? É posicionamento. Nunca, em hipótese alguma, falando do LCA, colocar travesseiro, almofada debaixo do joelho, sempre colocar na região distal, lá no calcanhar do paciente, tá? Ponta do pé olhando para o teto, tá? Ou manter o joelho do paciente na cama reta, né? O joelho reto na cama, tá? Sem nenhum instrumento debaixo do joelho, repito. E ponta do pé sempre apontada para o teto, tá? Mantendo o joelho e o quadril em neutro.
Tudo bem? E aí a gente parte para o quinto tópico, que é a questão do início precoce da fisioterapia, né? Infelizmente, né, a gente enfrenta, né, e a galera que reabilita joelho aí, que está presente na live, deve enfrentar isso também, que é a questão de receber pacientes de uma maneira mais tardia, né? Uma maneira de receber pacientes. Fala, Eduardo, fala, João, sejam bem-vindos, meu irmão. Sejam muito bem-vindos. Tá falando, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, prazer ter você aqui, viu? A gente tá falando hoje sobre alguns tópicos, né, que a gente utiliza e que são muito importantes. Atenção nesses tópicos para que a gente consiga evoluir de forma mais rápida com os nossos pacientes pós-operados de joelho, tá? E aí a gente está no quinto tópico, que é a questão do início precoce no tratamento fisioterapêutico, tá? A gente sabe muito bem, né, a galera que trabalha com pós-operatório de joelho, o Eduardo aí, nosso parceiro aí, que trabalha com pós-operatório de joelho, né, infelizmente, nem sempre a gente recebe o paciente de forma precoce, né? Em alguns casos a gente recebe pacientes aí com 15 dias, 20 dias, um mês pós-operado. Isso acontece, né? Isso é uma realidade, uma difícil realidade. E a gente sabe muito bem que quando a gente recebe o paciente de forma mais tardia, a gente precisa começar do zero com esse paciente. Então, o paciente que começa, né, que ocorre tudo certinho na reabilitação dele, faz o pré-operatório, falando em LCA, tá, pessoal? O paciente faz o pré-operatório, evolui bem, começa a fisioterapia no dia seguinte, com 30 dias ele já está, né, sem muleta, tudo ocorrendo bem, tá? No cenário ideal. Ele já está sem muleta, ele já está realizando exercício em cadeia aberta na angulação de proteção de 90 a 45 graus. Agora imagine aí, o mesmo paciente pós-operado de LCA, chega com 4 semanas, né? A primeira vez dele na fisioterapia com 4 semanas, com um mês, você vai ter que começar lá do zero, sendo que esse paciente já tem um mês de pós-operatório. Tá? Então, o paciente ele iniciar a fisioterapia de forma precoce vai fazer com que ele evolua, né, dentro dos tópicos, né, de uma melhor forma, e que a gente consiga evoluir com esse paciente semana por semana, etapa por etapa, dentro desses 9 meses, que é o indicado, que é o mais seguro para os nossos pacientes, tá? Não é que passar 2 anos tratando um paciente, não é isso, né? Porém, tem pacientes que complicam, chegam muito tarde, não seguem critérios, passam profissionais que não seguem critérios, que realmente pode demorar muito mais que isso, tá? Então, o objetivo dessa live aula, né, de eu estar trazendo esses tópicos, é de abrir o seu raciocínio clínico para que você aplique esses tópicos que a gente está falando aqui nessa live, para que você consiga reabilitar os seus pacientes pós-operados de joelho de forma mais rápida e efetiva, né, seguindo, é claro, todo o direcionamento técnico-científico, todo o direcionamento baseado em evidência científica da atualidade, tá? Todo esse posicionamento aí atual. Tudo bem? Então, o início precoce no tratamento fisioterapêutico é muito importante, porque ele vai fazer com que a gente consiga evoluir semana por semana com esse paciente e diminuir de forma substancial a questão do surgimento de alguma complicação no tratamento desses pacientes, tá? Então é muito legal, é muito importante. O paciente no dia seguinte ele já está na fisioterapia realizando tratamento efetivo, sendo submetido a um tratamento, né, com base em evidência científica, um tratamento com critério, né, o profissional orientando o paciente o tempo todo, mostrando, explicando, né, fazendo com que o paciente faça parte do processo de reabilitação. Então percebe, né, que a gente criando esse ambiente, essa atmosfera, o paciente ele vai evoluir, né? Do que aquela coisa monótona que o paciente chega, você não explica nada e tudo mais, o paciente acha que semana que vem ele vai estar de alta, que ele só precisa desinchar o joelho, começar a andar e ele já vai estar de alta.
Então não é assim, pessoal. Tá? E o início precoce da fisioterapia, né, colabora justamente para isso, para que a gente consiga educar o nosso paciente, para que a gente consiga explicar a ele, né, de como é que vai funcionar todo o tratamento, tá? Isso é muito importante, tá? Isso aí ajuda bastante nesse ponto também. Então, paciente pós-operado de joelho, quando é que ele vai para a fisioterapia? No dia seguinte, tá? A não ser que o cirurgião veja que não tem, mas assim, sempre tem objetivos, sempre tem coisas importantes para se ganhar logo no dia seguinte após uma cirurgia de joelho, tá? Então, essa questão de estar retardando, de estar demorando, geralmente dá ruim, tá? O paciente não evolui bem, tá? E aí a gente entra na sexta fase, né? No sexto tópico, melhor dizendo, né? De como é que você vai conseguir, seguindo esses tópicos, né, gerar uma reabilitação mais segura e mais rápida para o seu paciente pós-operado de joelho. E o sexto tópico é reconhecer as fases de cicatrização, né? Quando a gente fala, né, no ligamento cruzado anterior, então vocês percebem que eu gosto muito de falar sobre ligamento cruzado anterior nas nossas lives. Por quê? Primeiro porque é uma lesão, é um pós-operatório, né, que quase todo mundo, né, que nos acompanha, se ainda não atendeu, um dia vai atender o LCA, tá? Então, são pacientes, né, que são bem comuns, né, de aparecer nas clínicas, consultórios, né, a demanda é muito alta e são pacientes que eles precisam ser acompanhados com o máximo de critério possível, né, e o máximo de conhecimento, de informação a gente precisa soltar aqui na rede social para que mais e mais pessoas consigam acompanhar de forma segura e efetiva e com critério esse perfil de paciente. Então a gente sabe muito bem que o paciente que ele é submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, ele passa inicialmente por uma fase de necrose avascular do enxerto, né? O que é a fase de necrose avascular do enxerto? Então o paciente ele rompeu o ligamento e aí o cirurgião ele vai colocar um novo ligamento, né, no joelho desse paciente, né? E geralmente, né, esse novo ligamento ele é retirado, né, do próprio paciente, né, o enxerto de um dos tendões, né, que pode ser o tendão dos flexores, que é o tendão da pata de ganso, pode ser um enxerto do tendão patelar ou também pode ser um enxerto do tendão do quadríceps. Tá? Isso aí fica a escolha de cada cirurgião. Porém, o mais comum, né, é o enxerto do tendão dos flexores. Então, o médico ele vai retirar o enxerto, né, desse tendão, né, de um desses tendões, tá? E vai reconstruir o ligamento cruzado anterior. Vai colocar lá um novo ligamento no joelho desse paciente. E a gente sabe muito bem que a partir do momento que esse paciente, que esse médico, que o cirurgião coloca o novo ligamento, né, coloca esse enxerto do tendão, a gente sabe muito bem que ainda não é um ligamento, é um enxerto de um tendão. Então ele tem que ganhar propriedade, ele tem que ganhar características, ele tem que se transformar, falando de forma simples, em um ligamento. Então ele vai passar por um processo de remodelação, ele vai passar por um processo de ligamentização, que é um processo em que ele vai ganhar propriedades, né, de um ligamento, porque até então ele é um tendão, tá? Então esse enxerto de tendão vai ganhar propriedades de ligamento. Inicialmente ele passa por uma fase chamada necrose avascular, né, que é quando esse enxerto ele entra numa fase de necrose, né? E essa fase é a fase mais crítica do processo de reabilitação, porque é a fase em que o enxerto está mais frágil, ele está suscetível a uma relesão, né, caso o paciente ele não siga as orientações ou faça uma estripulia. Então é a fase, né, aí a fase de necrose dura, né, até o dia 120, né? Me esqueci aqui como é que te fala o número 120, né, naquela questão mais decimal,
né? Mas começa ali em torno de 30 dias e vai até 120 dias, tá? Fase de necrose avascular do enxerto, que é a fase que esse paciente, que o enxerto desse paciente está mais fragilizado. E é nessa fase que a gente tem que ter atenção em alguns pontos, tá? Em alguns pontos importantes, tá? Então, é uma fase que o paciente ele não pode realizar, né, exercícios em amplitudes máximas em cadeia extensora, né? É uma fase em que o paciente, por exemplo, se ele anda de moto, ele não deve andar de moto nessa fase, porque está na fase de necrose avascular, então ele precisa ter mais cuidado, porque esse enxerto está muito fragilizado ainda e tudo mais. Depois que passa a fase de necrose, aí a gente tem uma tranquilidade maior para evoluir mais com esse paciente, tudo bem? Então, o fisioterapeuta ele deve reconhecer as fases de cicatrização, né, as fases de remodelação dos tecidos frente ao procedimento cirúrgico. A mesma coisa, por exemplo, é numa sutura de menisco, né? Quando o médico ele pega naquela parte da lesão, do rasgo do menisco e dá um ponto, né? Dá uma sutura ali, dá um ponto naquela região de lesão no menisco, né? E a gente sabe muito bem que o paciente ele precisa de em torno de 4 semanas para que aquela lesão cicatrize, tá? Então o fisioterapeuta ele precisa saber disso, porque dentro de 4 semanas esse paciente ele não vai poder descarregar peso naquela perna, naquele joelho, ele não vai poder dobrar mais que 90 graus, senão corre o risco de soltar aquele ponto, soltar a sutura no menisco, tudo bem? Então, reconhecer as fases de cicatrização é muito importante, é algo muito importante, tá? E por último, né, o último aspecto importante para você, fisioterapeuta, né, obter um resultado mais rápido, um resultado mais seguro no tratamento pós-operatório, né, de joelho dos seus pacientes. O último tópico é a questão de critérios para alta. Tem um artigo, tem um estudo científico que mostra que 95% dos profissionais, uma grande parcela, eu não vou lembrar aqui qual a porcentagem exata, mas uma grande parcela dos fisioterapeutas do Brasil não realizam critérios de alta, para dar alta para pacientes pós-operados de joelho. Ou seja, em que aspectos essa galera está se baseando para dar alta para esses pacientes? Tá com extensão completa, tá com flexão completa, já tá saltando, já tá correndo, começou a correr do nada, sem critério, tá sem dor, vai voltando aí. Sério, sinceramente, todo paciente que eu já tive contato, né, que chegou na minha clínica e que falou assim, a última reabilitação que eu fiz não realizou nenhum critério, só falou vai voltando. Esse cara, ou ele complicou, ele rompeu, ou ele perdeu a cirurgia, ou ele teve a complicação muito grande em algum fator, ou ele perdeu a cirurgia e aí veio para a gente para realizar, né, um novo processo de reabilitação, começar do zero, tá? Então ter critério para dar alta ao paciente pós-operado de joelho é essencial, né? O paciente não passou nos critérios, não dê alta, né? Se o paciente quiser evadir, quiser parar o tratamento, responsabilidade dele, problema dele, responsabilidade dele. Você como profissional tem que se resguardar e tem que oferecer o melhor serviço, o melhor para o seu paciente, tá? Então, dá alta para o paciente, tá ali já está na fase, já está no momento certo em relação a tempo, vamos realizar os critérios. O paciente foi aprovado em todos os critérios, alta.
não foi aprovado, vamos ver em que critério foi que ele não foi aprovado e vamos trabalhar mais em cima desse critério para que ele tenha condições, né, de muito em breve ser aprovado nesse critério e consequentemente ter alta do processo de reabilitação, tá? O paciente ele precisa ter uma alta mais segura possível, né? Tem um estudo científico que ele mostra o seguinte, que ele traz a seguinte informação. Após a sexta semana, após o sexto mês, né, o paciente, né, que ele continua engajado, que ele continua dentro do processo de reabilitação, né, do pós-operatório até o 9º mês, a cada mês que ele continua do 6º ao 9º, a cada mês ele diminui 50% de chance de uma nova lesão. Então, do 6º ao 7º, menos 50% de chance, do 7º ao 8º, menos 50% de chance, e do 8º ao 9º, menos 50% de chance. Então, diminui bastante a chance desse paciente ter uma nova lesão no ligamento cruzado anterior. Por isso que hoje a gente realiza todo o processo de reabilitação em no mínimo 9 meses, tá? Então, uma outra coisa que é importante falar, o tempo é o pior critério para você dar alta ao paciente. Ah, Luiz, mas por que isso? Pensa comigo, né? Se você recebe um paciente, né, desde o primeiro dia de pós-operatório, esse paciente fez um bom pré-operatório, chegou na sua clínica no dia seguinte após a cirurgia, você fez todo o trabalho, todo certinho, evoluiu, né? Chegou com 9 meses, fez os critérios de alta, foi aprovado, deu alta. Porém, você pode receber um paciente de sua clínica que ele chega com 2 meses de PO. Muito provavelmente esse paciente com 9 meses ele não vai estar, né, apto a ter alta. Muitas vezes ele não vai estar apto nem a treinar os critérios de alta. Então, o critério, o tempo é importante? É, mas não é o critério isolado que vai fazer com que o paciente vai ter alta. O tempo ele vai ser um dos critérios a serem levados em consideração. Porém, esse paciente tem N critérios para ser avaliado, tá? Que é a questão de dor, amplitude de movimento, teste de salto, teste de força, tá? Testes funcionais, se esse paciente for atleta, entre outros, tá? E aí cada cirurgia, cada perfil de paciente terá um perfil de critério. Porém, critérios são importantes, desde o tratamento pré-operatório até o momento da alta. O paciente ele precisa ser avaliado com critério. Tudo bem, pessoal? Não existe reabilitação pós-operatória de joelho sem critério. Tudo bem? Então foi isso, né? A gente conseguiu passar aqui a nossa mensagem, né? Espero que todos tenham gostado. Essa live vai ficar salva, tá? Então se você chegou no meio da live e não pegou todos os pontos que a gente discutiu aqui, vai lá no nosso perfil, clica lá e assiste essa live, manda aí para todos os colegas, né, que você acha que vão se beneficiar com as informações passadas aqui, né? Mais uma vez foi um prazer e na semana que vem estamos de volta aí com mais uma live aula, tudo bem? Grande abraço, excelente noite a todos.